Gestão ativa ou gestão passiva? Você sabe a principal diferença entre elas? Essa discussão é muito mais profunda do que você imagina. Essas duas estratégias brigam entre si há milênios e os descendentes da teoria dos mercados eficientes insistem em dizer que a gestão passiva traz mais resultado no longo prazo. Porém, há aqueles economistas fundamentalistas que insistem em dizer que isso é bobagem e que a grande vencedora é a gestão ativa. Nesse vídeo eu vou te contar qual a razão de se investir através de gestão ativa ou gestão passiva aplicada ao mercado cripto. Eu já adianto que não sou bitolado para nenhum dos dois lados, mas eu já sei qual estratégia faz mais sentido para o meu perfil. Espero que depois desse vídeo você possa tomar a decisão consciente de qual filosofia de investimento faz mais sentido para você. Se a gente considerar que todo investimento tem um benchmark, seja um índice de referência ou ganho real, de forma conceitual, todos os investimentos de gestão passiva seguem o benchmark de forma fiel. É o tipo de estratégia que tira do gestor toda a responsabilidade da tomada de decisão. A teoria dos mercados eficientes é uma teoria muito querida pelos investidores de ETF e ela diz que quanto mais o mercado se desenvolve, quanto mais o número de técnicas são utilizadas, maior a proximidade daquilo que chamamos de eficiente. Portanto, o mercado de capitais eficiente é entendido como aquele onde o preço das ações sempre reflete todas as informações disponíveis e é igual ao valor justo ou ao valor intrínseco de mercado da empresa. Além disso, nenhum investidor de mercado tem monopólio da informação que possa, de certa forma, afetar o preço de uma ação. Ou seja, nenhum analista tem condições de prever o futuro de maneira assertiva e eficiente, de forma a bater o mercado sistematicamente. Se essa teoria fosse 100% verdade, a gestão passiva seria sempre a melhor alternativa. Só que investir em ativos que seguem algum tipo de índice não necessariamente significa que você está de acordo com a teoria dos mercados eficientes. Por um simples motivo: quem disse que o índice de referência utilizado é bom? Todo índice tem regras que os ativos têm que cumprir, teoricamente, para se tornarem elegíveis a participar do índice. E essas mesmas regras vão dizer qual o peso que cada ativo vai ter na carteira total. Liquidez, valor de mercado, setores, volatilidade, são esse aí mais algumas outras métricas que as gestoras utilizam para definir a carteira teórica de um índice. Apesar disso, como é praticamente impossível comprar todas as criptos ou ações listadas, os ativos que replicam os índices são os produtos de investimento que mais se aproximam de uma exposição generalizada do mercado. Se o índice for construído com essa finalidade, é claro. Existem alguns que são construídos só para atender umas demandas específicas. Vou trazer aqui para a gente poder analisar o índice mais famoso do mundo cripto, que é o NCI, ou Nasdaq Crypto Index, como você quiser chamar. A composição desse índice está aparecendo aqui na tela, em algum lugar, e você não está vendo errado, ela tem 95% do índice representado por Bitcoin e Ethereum. Os produtos mais acessíveis de cripto hoje seguem esse índice. E tem até um ETF listado na Bolsa Brasileira com o ticker de Hash11, que é exatamente essa carteira. Dá para falar que você está acompanhando o mercado cripto se você investe nesse ativo? Claro que não. Você não tem exposição de metaverso, DeFi, Layer 1, a não ser Bitcoin e Ethereum, e diversos outros setores que são importantes no mercado. Esse mercado ainda é muito novo, então não existe um índice que abrange todos os segmentos de uma forma geral. Beleza, a gente pode pegar então todos os índices da Hashdex, que são esses aqui, e fazer uma combinação entre eles para poder ter uma maior exposição. Sim, pode, mas aí você já vai estar começando a entrar numa gestão ativa, porque a gente vai ter que rebalancear a proporção, incluir e retirar alguns índices de vez em quando para equiparar a carteira. Dentro da gestão ativa, existem duas principais maneiras de obter alfa. Weighting mean. Nesse caso, a gente vai pegar os mesmos ativos do índice de referência e apenas rebalancear as proporções. No caso do NCI, por exemplo, eu posso pegar Ethereum e Solana e colocar sendo 70% do portfólio, se eu, em algum caso, entender que esses dois ativos vão outperformar o Bitcoin. A outra principal maneira que é através do Asset Picking, que nesse caso a gente vai fazer uma seleção de ativos para o portfólio que não fazem parte do índice. A ideia é pegar alguns ativos que por algum motivo foram excluídos da regra do índice e apostar que eles vão performar melhor que os ativos que estão no índice. De maneira geral, as carteiras de gestão ativa têm uma combinação das duas estratégias.
e com o objetivo final de superar o benchmark. Quanto mais relevante forem as mudanças, mais esse novo portfólio tende a desviar do benchmark, tanto para cima quanto para baixo. O ideal é que nos momentos de alta a gente suba mais que o benchmark e nos momentos de queda a gente caia menos que o benchmark, mas nem sempre isso é possível. Dá para imaginar que para ter uma gestão ativa funcionando de forma consistente e por muito tempo, é muito importante que tenha uma equipe gigantesca fundamentada por trás, para poder analisar não só os ativos, mas toda a análise de portfólio, análise de mercado, macro, enfim. Não dá para fazer um unidunité e apontar uma carteira e esperar que ela vai ser vitoriosa, isso não existe. Mas eu também acho que menos é mais. As pessoas hoje querem, com pouco estudo, montar uma estratégia que vai além do waiting mean e asset picking, que quer montar uma estratégia super alavancada com operações vendidas, faz um trading todo dia. Não quer dizer que não vai dar certo, mas honestamente, a gente tem que ser um pouco mais humilde de entender que não é qualquer um que tem condições de fazer uma carteira tão agressiva e tão volátil assim, digamos assim. Eu não conheço nenhuma empresa hoje que tenha um produto desse tão agressivo e que tenha robustez suficiente e expertise para poder montar um produto vitorioso de longuíssimo prazo. Voltando à teoria dos mercados eficientes, na prática a gente sabe que nem todo mundo que está operando tem acesso a todas as informações disponíveis e sabemos também que o preço de tela muitas vezes não expressa o valor intrínseco da empresa. Então a gestão ativa se torna sim uma alternativa geradora de alfa. Mais uma vez, isso não é um sinal de que você pode começar a operar vendido, fazer day trade, alavancar, que vai dar tudo certo. Muito pelo contrário. Gerar alfa no longo prazo é muito mais difícil e exige uma disciplina e estudo consistente. Esse tipo de conhecimento que infelizmente ou felizmente não é fácil de adquirir e não é da noite para o dia que você vai conseguir montar um processo foda de gestão de recursos. Para essas pessoas, eu fortemente recomendo a gestão passiva. Você não precisa de saber de tudo para poder montar uma estratégia vencedora. Existem estratégias de gestão passiva que são vencedoras. Eu já fiz um vídeo mostrando por que uma simples exposição de cripto já faz sentido em um portfólio, então não deixe a desinformação ser uma barreira para que você não invista em cripto. Não é uma recomendação de investimento, mas eu particularmente prefiro estar exposto ao ETF de cripto da Hash 11 do que não estar exposto ao mercado cripto nenhum. Mas a volatilidade e desinformação desse mercado são lenha para os bons gestores ganharem dinheiro. Nesse mercado, uma boa gestão ativa é muito mais bem remunerada do que no mercado de ação tradicional. Por exemplo, aqui na BG, a gente tem uma estratégia que está batendo um ano e apesar do mercado estar em queda nos últimos 12 meses, estamos passando por um bear market horrível, nós estamos conseguindo gerar alfa regularmente ao longo dos meses. Nossa estratégia não é super elaborada, mas ela cumpre o papel de gerar alfa sem se expor a riscos que na nossa visão são desnecessários nesse momento. A gente não tem shitcoin, memecoin, operações short, até mesmo a alavancagem a gente prefere não ter aqui nas nossas estratégias. Se você ainda está aqui, eu acredito que a gestão passiva chamou sua atenção. E apesar disso não ser um vídeo de venda, o BG Crypto Pro se encaixa perfeito nesse tema. Essa obtenção de informação confiável, dinâmica, eficiente no mercado cripto é osso. E pensando muito nesse tipo de dor, a gente criou essa comunidade justamente para canalizar esse tipo de informação em relatórios, lives, debates, insights, para ajudar justamente quem quer tomar uma decisão de forma consciente a investir melhor. Fora que você vai ter acesso às nossas carteiras, mesmo que você não queira seguir elas certinho, pode ser uma ótima referência para você começar. Duvido que você sabe quais são os airdrops bons que estão para rolar nos próximos meses. Tá vendo? Perde tempo não. Clica aqui na descrição e assina. Não dá mole. Aproveitando que você continua aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente fala sobre o futuro do dólar. Modéstia à parte, ficou bem legal. Espero que você goste.